Alguma vez pensaste que uma pequena mudança no teu pequeno almoço podia e pode mudar a forma como te sentes muitas horas depois? Eu achava que não, mas foi exatamente isso que me aconteceu. Olá, eu sou a Teresa Fortunato e este é o meu podcast Reencontra-te. São 10 minutos para ouvires no carro, a caminhar, a cozinhar ou simplesmente enquanto paras assim um bocadinho antes de continuares o teu dia. Hoje quero falar-te sobre o que me aconteceu em relação ao pequeno almoço. Mas só um aviso: este episódio não é propriamente sobre o pequeno almoço, é sobre hábitos e sobre como às vezes andamos à procura de grandes mudanças para nos sentirmos melhor, quando muitas vezes uma pequena mudança numa rotina que fazemos todos os dias pode ter um impacto muito, mas muito maior do que imaginamos. Então, durante muitos anos, o meu pequeno almoço foi muito simples. Eu diria um pequeno almoço tradicional da maioria dos portugueses. Um café com torradas com manteiga. E era isto. Acordava, comia as minhas torradas, bebia o meu café e seguia o meu dia. E confesso que também nem pensava muito sobre o assunto. Até que, talvez, há uns 13, 14 anos atrás, após o nascimento do meu último filho, não consigo precisar exatamente quanto, comecei a interessar-me cada vez mais pela área da alimentação. E comecei a perceber que aquele pequeno almoço das torradas com café não era propriamente aquilo que eu deveria continuar a tomar de pequeno almoço. E então, na altura, decidi mudar. E passei a tomar uma taça com iogurte, tipicamente iogurte natural, aquele que eu mais gosto, ou iogurte grego, com granola, que na altura também comprava, e uma fruta. E um café, claro. E lembro-me perfeitamente, na altura, de pensar assim: agora é que é. Isto é que é um pequeno almoço super saudável. E durante muitos anos foi assim. Eu gostava, ficava satisfeita e na altura fazia sentido para mim. Até que mais tarde e mais recentemente voltei a mexer no meu pequeno almoço, a mudar o meu pequeno almoço, porque continuei a aprofundar uma série de conhecimentos na área da alimentação. E comecei a perceber da importância da proteína. Isto hoje em dia fala-se muito da proteína, que é preciso o reforço da proteína, e a última mudança que eu fiz no meu pequeno almoço deve ter sido há cerca de 4, 5 anos atrás, em que já se começava a ouvir falar deste tema da proteína. E então eu decidi experimentar na altura. E comecei por incluir os ovos, incluir também alguns vegetais, porque eu não tomava vegetais ao pequeno almoço, uns cogumelos, um tomate, uma rúcula, umas gorduras boas também, um bocadinho de abacate, ou umas nozes e umas sementes, e a fruta. E, obviamente, o meu café. E o meu pequeno almoço começou a parecer quase como um pequeno almoço. Eu digo isto muitas vezes. Para mim, hoje, o meu pequeno almoço é exatamente isso, um almoço pequeno. Portanto, em quantidades, obviamente, mais pequenas, mas é, é um almoço pequeno no sentido da estrutura, daquilo que compõe o meu pequeno almoço. É praticamente a mesma coisa que compõe o meu almoço ou o meu jantar, só que em quantidades menores. Mas a estrutura, a base é a mesma. E houve uma situação curiosa que me começou a acontecer. Eu comecei a mudar aquilo que comia e que tomava ao pequeno almoço de manhã e comecei a reparar numa diferença ao fim do dia. E como vocês sabem, eu digo muitas vezes para nós estarmos atentos ao nosso corpo, porque o nosso corpo é espetacular e avisa-nos de coisas boas, avisa-nos de coisas menos boas. E neste caso, o meu corpo começou-me a avisar de uma coisa boa. E comecei a reparar nessa diferença, como estava a dizer, ao fim do dia, que me surpreendeu. Porque eu tinha. Aquele fim do dia era uma altura muito específica, tipo ali, fim do dia, 6 da tarde, mais ou menos,
6, 7 da tarde, em que me apetecia de comer tudo e mais alguma coisa. Parecia tipo aquela, tipo, devorar o frigorífico. E não sei se isto também vos acontece, mas parece que há assim uma altura que se faz assim um clique e que se varre tudo o que tem à frente. Comia uma coisa aqui, depois comia outra coisa ali, e só mais uma coisinha, e pronto. E estava tudo bem, e depois jantava por volta das 9 da noite. Até que com esta última mudança de pequeno almoço que vos estava a dizer, esta fome das 7 da tarde, começou a desaparecer. E assim, mas que coisa, mas porquê que será isto? Uh, e de facto, quando eu comecei a mudar a estrutura do meu pequeno almoço, comecei a perceber que esta vontade de final do dia diminuiu. Não aconteceu assim, obviamente, de um dia para o outro, mas passado algum tempo comecei a pensar: espera lá, eu já não chego às 7 da tarde com uma fome de comer tudo e mais alguma coisa. E comecei também a fazer outra coisa simples na altura, e que agora é a minha estrutura, que é, se por acaso, que já raramente acontecia, eu ter assim uma fome desgraçada ao final do dia, já não era às 6 da tarde, era mais para as 7, e então o que é que eu fazia? Jantava às 7. E isso passou a ser um hábito meu. E até parece assim um bocado óbvio, não é? Se uma pessoa tem fome ao final do dia, 6 7 da tarde, janta e pronto. E está feito o dia, não é? Estão feitas as 3 refeições, o pequeno almoço, o almoço e o jantar. Mas durante muito tempo não era assim. Às vezes é o que eu comecei por dizer, as coisas às vezes, se nós olharmos para o nosso dia, encontramos coisas, se calhar, pequeninas que mudamos que depois têm um impacto enorme. E foi aí que eu comecei a perceber que aquilo que eu tinha mudado de manhã estava a ter consequências ótimas muitas horas depois. E comecei a levar então esta estrutura das refeições do pequeno almoço para as outras refeições. Que hoje, normalmente, eu faço 3 refeições, pequeno almoço, almoço e jantar. Para mim é suficiente. E tento sempre que tenham uma base muito semelhante, a tal estrutura da proteína, dos vegetais, da gordura e dos hidratos. Eu não estou aqui a dizer-te que esta é a alimentação que tu tens que fazer. Não tens que comer ovos ao pequeno almoço. Não é esse o objetivo desta conversa, deste meu episódio. Eu estou a contar-te aquilo que aconteceu comigo. Porque aquilo que mais me interessa nesta história que eu te estou a contar do meu pequeno almoço, não, nem sequer são os ovos, é perceber como uma alteração relativamente pequena num hábito que eu repetia todos os dias começou a facilitar outras decisões ao longo do meu dia. E isto fez-me pensar muito na forma como tentamos mudar. Porque muitas vezes sentimos que não estamos bem e que queremos mudar. E começamos logo, queremos passar logo do 8 para o 80. Agora vou passar a comer só vegetais, só saladas. Agora vou passar a fazer exercício todos os dias. Agora vou passar a dormir 10 horas por dia. Agora vou deixar de comer açúcar. Agora vou beber 2 litros de água. Atenção que a água para mim é um tema que eu ainda estou aqui a trabalhar porque é um hábito que não é nada natural para mim, é mesmo uma obrigação e, portanto, não tenho todos os hábitos perfeitos, vou melhorando um de cada vez e aos bocadinhos. E nem quero ser perfeita. Mas enfim, muitas vezes fazemos então uma lista enorme daquilo que temos que mudar. E tipicamente, imensa coisa, mudanças radicais. E tipicamente o que é que acontece? Só de olhar para essa lista e só de pensar que vou ter que fazer tudo aquilo, já estou cansada. E às vezes nem sequer começo. Ou então, quando começo, com imensa vontade, típico, motivação do início, passado algum tempo, aquilo que era de tal maneira exagerado que já não cabe na nossa vida. E foi por isso que comecei a acreditar que cada vez mais, comecei a acreditar cada vez mais numa forma muito mais tranquila de criar hábitos, que não é mudar tudo, é mudar uma coisa de cada vez. Mudamos, observamos, percebemos o que é que acontece e depois ajustamos outro hábito.
Porque há hábitos, repara, que têm que ser feitos, no fundo, quase em cadeia. Mudamos uma pequena coisa de manhã, que pode facilitar uma decisão à tarde, e esta decisão pode fazer com que cheguemos à nossa hora de deitar de uma forma diferente. Reparem, eu mudei o meu pequeno almoço, deixei de ter aqueles cravings ao final do dia, passei a antecipar o meu jantar 2 horas, faço uma digestão melhor, já consigo me deitar mais cedo, porque eu antes deitava-me muito mais tarde, estava-me 11h30, meia-noite, agora já faço a digestão mais cedo, já estou no fundo tranquila para me deitar, aí por volta das 10, 10h30, para as 11 já estar a dormir. E portanto este hábito em cadeia é uma coisa que cada uma de nós pode começar aos poucos a fazer. E aquilo que é só uma mudança pequena no pequeno almoço, pode começar a criar uma grande mudança e uma grande estrutura. Porque foi isso que aconteceu comigo. Eu não acordei um dia e pensei, vou transformar completamente aqui o meu pequeno almoço. Não, fui fazendo pequenas alterações e fui percebendo aquilo que resultava em mim. E fui mantendo o que fazia sentido e reajustando aquilo que deixou de fazer. Eu mudei já 3 vezes o pequeno almoço e quem sabe também um dia vou voltar a mudar este pequeno almoço que tenho agora. Mas hoje já não penso muito sobre o pequeno almoço, que é outro ponto que é importante, é quando é hábito, entra na nossa vida de uma forma, faz parte da nossa vida. E isto para mim é uma das características dos hábitos que funcionam. Um bom hábito não acrescenta trabalho à tua vida. Antes, pelo contrário, facilita aquilo que vem a seguir. E gostava muito que guardasse esta frase, porque um hábito não te vai dar mais trabalho. Antes, pelo contrário, vai-te facilitar muito a vida. E isto não serve só para o pequeno almoço, para a alimentação. Pensa, por exemplo, no exercício. Talvez uma caminhada de manhã te faça chegar ao trabalho com outra cabeça. Estacionar o carro um pouco mais longe e dar mais uns passos para chegar ao nosso posto de trabalho. Por exemplo, pensa no sono. Deixares o telefone na sala, desligaste das redes sociais. Isso facilita também a forma como o teu sono é um sono de mais qualidade e como acordas no dia a seguir. Ou então pensa, obviamente tinha que falar neste tema, na organização e no planeamento. Talvez se tu investires 10 minutos, organizas a tua semana para te poupar dezenas de pequenas decisões assim de última hora que te complicam a semana. Ou então pensa, por exemplo, na tua casa, às vezes, por exemplo, para preparar o que vais vestir no dia a seguir, ou preparar a marmita tua ou dos teus filhos para o dia a seguir, faz com que torne a tua manhã uma maneira completamente diferente. E são estas pequenas decisões que têm consequências muito maiores do que propriamente o momento em que elas acontecem. E é por isso que eu não acredito naquela ideia de que mudar a nossa vida radicalmente, vamos fazer aqui uma revolução. Não. Às vezes não precisamos de uma revolução. Precisamos de perceber qual é o hábito que vale a pena mexer. E esse é o desafio que eu te deixo esta semana com este episódio do meu podcast. Não quero que mudes o teu pequeno almoço só porque eu te falei do meu pequeno almoço. E muito menos quero que saias daqui com uma lista de não sei quantos hábitos de alimentação, de exercício, de planeamento, de sono, disso tudo. Quero apenas que faças e que respondas esta pergunta. Qual é, qual é um hábito pequeno que tu repetes todos os dias e que, se ajustasses, podia facilitar algo que vem a seguir? Só um. Pode ser que seja até o pequeno almoço, pode ser que até seja deitar-te um bocadinho mais cedo, desligares o telefone mais cedo e deixá-lo fora do quarto, preparares a marmita para o dia a seguir, andares mais 10 minutos a pé, beberes mais água. Se for esse, se conseguires criar esse hábito de beber mais água, depois conta-me como é que conseguiste, porque de facto é um grande desafio que eu tenho aqui e preciso mesmo de ajuda. Mas escolhe um, não escolhas cinco, escolhe só um. E durante alguns dias observa.
Não procures a perfeição. Não procures fazer tudo certo logo à primeira. Pergunta-te apenas: isto está a facilitar a minha vida? Porque, porque para mim, aí é que começa um hábito tranquilo. Não é mais uma obrigação que acrescentas no meio de tantas coisas que já tens. É algo que, pouco a pouco, torna tudo o resto mais simples. No meu caso, há uns anos começou com esta mudança do pequeno almoço, que eu nunca imaginei que ia notar diferença ao final do dia. Por isso, talvez haja também na tua vida uma pequena mudança com um impacto que tu ainda não consegues ver, mas que tem muito impacto na tua vida. E começa por uma. Observa e vê o que acontece a seguir. E se, enquanto me ouvias, te lembraste de alguém que também anda a tentar mudar tudo assim de uma vez só, partilha este episódio com essa pessoa. Talvez ela não precise de fazer mais. Talvez ela precise apenas de perceber, parar e perceber por onde começar. Deixo-te então aqui este pensamento do teu hábito pequeno, que pode ter impacto em muitas outras coisas, muitos outros pontos da tua vida que tu se calhar nem imaginas. Partilha comigo, que já sabes que estou aqui deste lado, sempre pronta para te ouvir e também para aprender contigo. Um beijinho e já sabes, cuida de ti.